Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao BPM Week, um evento aí novo, novidade da BPMP Brasil. Nici, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Estamos aí, Maravilha. André, mais uma vez. Vamos junto aí nesse evento BPM Week, a semana inteira, né, de palestras, de bate-papos aqui com vocês, com vários temas voltados à BPM, voltados à gestão por processos. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Teremos hoje, segunda-feira, até sexta à noite, né, de 7 às 8h30 da noite. E no sábado, teremos 3 palestras, né, uma pela manhã, outra início da tarde, outra no final da tarde, com temas voltados à BPM. Queria primeiramente agradecer à Devex, né, que é a empresa que está apoiando, está patrocinando esse evento, que viabilizou, né, junto com os voluntários da BPMP, junto com a comunidade da BPMP, esse BPM Week. E sobre os voluntários, né, além do próprio Conselho de Governança, que eu faço parte, a Nici faz parte, a Viviane faz parte, o Wellington, o Luiz Carlos Krupp, o Davi, né, todos nós fazemos parte desse conselho. Nós também temos os voluntários que estão juntos conosco e que passaram aí algumas semanas discutindo esse evento, esse BPM Week. Vou aqui falar o nome de cada um, tá? A Alessandra Silva, o Daniel Souza, Daniel Trindade, Daniele Samara, Edna Alvarenga, o Emerson Dantas, a Ivani Araújo, Juliana Fernandes, Maurício Lopes, Patrícia Campos, Rafaela do Rio, o Paranhos, o Roquemar, a Tamara, Ulisses Sampaio, Virgínia Miranda, Ulisses Benedito. Enfim, essas pessoas estiveram juntas de alguma certa forma, cada um ajudando do seu jeito, para que nós possamos aí viabilizar esse BPM Week, além de outros tantos voluntários que ajudam para outros projetos da BPMP, como a própria tradução do BPM Ciboc, né, na versão 4, a tradução para o português. Nesse hoje, no dia do BPM Week, nós estaremos junto com o Daniel Souza, né? Ele vai estar aqui junto conosco no apoio a esse dia de hoje, né? Nesse apoio aqui da transmissão ao vivo com o YouTube. Lembrando, pessoal, que teremos o BPM Week a semana toda, como já falei, e trago aqui nesse primeiro dia uma grande novidade para vocês, que é o lançamento ou pré-lançamento do BPM Ciboc na versão 4, que vai estar disponível a partir de setembro para ser comercializado. E nós estamos lançando hoje um financiamento coletivo, né, onde você pode comprar cotas para você já adquirir o seu BPM Ciboc no preço super especial, ou até você presentear, doar para alguma pessoa. Eu queria que passasse um videozinho bem rápido sobre o Ciboc, esse lançamento, para que todo mundo possa conhecer. Então, pessoal, você que quer colaborar, quer participar, né, tá aí o QR Code para você clicar, né, colocar lá na imagem do seu telefone, na câmera, para que você possa comprar as suas cotas e já adquirir agora o seu BPM Ciboc versão 4 em português, que você vai receber lá em setembro, quando estiver disponível, na sua casa. Você vai ser uma das primeiras pessoas, né, nesse preço especial de lançamento do BPM Ciboc versão 4. Grande novidade para você participar e contribuir de forma coletiva com esse projeto que a Nici é responsável, né, Nici? Você está aí à frente da tradução do Ciboc. Estamos coordenando o trabalho. Os principais atores é uma turma fantástica de voluntários de tradução do Ciboc, que passou por uma seleção dentro daqueles requisitos que a Internacional nos exigiu, né, André?
assinando um termo de Perfeito. compromisso e com um perfil adequado para essa tradução. E também temos aí a Valéria como a tradutora técnica desse processo, também outro requisito importante para esse trabalho da tradução do CBOC 4.0. Maravilha. Bom, vamos para a palestra de hoje, né? Lembrando aí, o QR Code que aparece abaixo é o QR Code para você se inscrever nessa palestra de hoje, para você ter acesso ao certificado da palestra de hoje. Você vai ter certificados para cada palestra do BPM Week, tá? Não é um certificado único, né, para o evento como um todo, mas para cada dia, para cada palestra. E hoje teremos a Nici, né? Hoje vamos falar sobre o alinhamento entre estratégia organizacional e gestão de processos. A Nici vai abordar esse tema nessa palestra. A Nici já é uma figura muito conhecida, né, na comunidade BPM, no próprio governo federal, em Brasília, no Brasil como um todo. A Nici é servidora pública federal que está alocada hoje no Ministério da Economia, né? Também é vice-presidente da BPMP Brasil. Nici tem mestrado, tem especializações, tem certificações, né? Inclusive, dentre elas, a CBPP. Também é professora, né, de cursos de MBA, né, cursos em company. Então, a Nici tem uma vasta experiência aí nessa parte de disciplinas voltadas à BPM, né, e principalmente a parte de arquitetura, né, de processos, cadeia de valor. Nici, é contigo aí. Ok, vamos lá, então. Vamos na palestra. Já posso aqui disponibilizar a apresentação, né? Pode sim, Nici. Estamos com ela aí, todos? Acho que sim, né, André? Perfeito. Só coloquem a apresentação agora, né? Maravilha. Então, boa noite a Beleza. todos, gente. Vamos falar de uma temática importante, iniciando essa temática, né, vamos dizer assim, hoje, que trata sobre o alinhamento entre as estratégias organizacionais e a gestão de processos. Para mim, é uma disciplina que eu tenho vivenciado muito, essas duas questões. E eu trouxe aqui uma mensagem, ou melhor, uma frase de Martin, que ele fala: o modelo que nós temos hoje, né, que nos trouxe até hoje, até aqui, né, não tem o poder mais de levarmos para frente. O que ele quer dizer com isso? O modelo de gestão ou de organização, ou de como os processos estão organizados, que trouxe até hoje, ainda mais com o que nós estamos vivendo hoje, não vamos levar para frente se a gente não repensar o como a gente faz as nossas gestões. E, para isso, eu trouxe alguns debates que a gente tem que se perguntar, para que a gente possa alcançar esse grande conceito de como alinhar estratégias organizacionais com a gestão de processos, né? Eu colocaria até num processo inverso. Porque a maioria das organizações ou das pessoas, elas até sabem o que fazem, né? Sabem o que fazem. Mas quando a gente cai para saber como fazem, são poucas pessoas que sabem, ou organizações sabem, como fazem o que fazem. E, por fim, não sendo o menos importante, mas o mais importante, o que não acontece é que nós não temos muito conhecimento por que fazemos o que fazemos. E aqui é onde está a grande norte para entender por que as organizações existem e por que ela tem que estabelecer estratégia para continuar existindo, né? Isso é um debate que nós precisamos elevar daqui para frente. É importante que, para que a gente entenda um porquê, eu tenho que saber por que eu existo no mercado. Porque como empresa, como organização ou como órgão público, eu ainda faço alguma coisa e por que eu existo para quem eu entrego. E nestes momentos que eu tenho vivenciado dentro da administração pública, principalmente, mas também em consultorias adversas que eu tenho feito em empresas, de um modo geral, existem alguns pilares estratégicos que eu gostaria de levar em consideração, e é o que tem me dado como base norte esses pilares estratégicos. O primeiro deles, e o mais importante, é a gestão de processos de negócio. O segundo dele vem exatamente falar sobre o nosso tema de hoje, que é o alinhamento estratégico, né? A gestão da estratégia organizacional. E um dos últimos pilares, não menos importante, está voltado aí para a gente entender que tudo que eu faço produz informação que precisam ser disponibilizada de forma transparente e segura.
tudo que eu executo em minha organização, tudo que eu faço em minha organização, estão dentro dessa primeira disciplina que nós tanto levamos aí pela ABPMP, que é a gestão de processos de negócio. E como eu posso alcançar o meu planejamento estratégico, que vai alguma pergunta aí para vocês, que depois eu vou estar respondendo, o que vem primeiro em uma organização? O planejamento estratégico dela ou a declaração do seu negócio? O que vem numa organização, primeiro, é a missão ou é a visão de futuro? Esses pilares são um grande norte hoje em discussão, em grandes temáticas e literatura, que envolvem dois grandes elementos, que é a governança e a inovação. Então, para que eu possa demonstrar para vocês como a gente alcança esse alinhamento entre gestão de processos e planejamento estratégico organizacional, ou gestão da estratégia organizacional, a gente precisa entender o que vem primeiro e o que vem depois. E, para isso, eu trago aqui um slide que trata sobre governança, que é do Banco Mundial, 2013. Quando o termo governança começou a surgir, e não faz muito tempo, ele já existia de uma certa forma, mas não definido. As grandes organizações lá atrás começavam a discutir isso. Como a gente pode estabelecer estruturas, funções, processos, como a gente tem a nossa cultura organizacional, como é o fluxo das nossas informações, como as pessoas são envolvidas em tudo isso, com o objetivo de alcançar resultados de forma transparente. Mas esse conceito, por ser empresarial, não é que ele não atinge a administração pública, ele atinge qualquer organização de qualquer nível. Então, a gente pode ver, até no conceito de governança, a primeira presença que tem aqui é processos. E aí, levando para o conceito de governança pública, não é diferente, porque o principal resultado aqui é prestar um serviço de interesse da sociedade. É um serviço que gera valor para o cliente, gera valor para a sociedade. Mas na administração pública, assim como nas empresas privadas, se a liderança não estiver envolvida, se as estratégias não estiverem bem postas e os controles bem definidos, a gente não consegue realmente rodar esse ciclo importante que é o ciclo de governança. O ciclo de governança junto com o ciclo de gestão. Mas o que traz para nós essa importância de ver a governança? É o que agrega esses princípios da boa governança. Por quê? Porque os princípios da governança, também apresentado pelo Banco Mundial, em 2007, ele fala o seguinte: criação de valor é um princípio de boa governança. Equidade, transparência, responsabilidade corporativa e a prestação de contas. Então, quando a gente vê esses 5 princípios, a gente vê qualquer organização que precisa realmente criar valor e entregar valor para a sociedade, para os clientes de um modo geral, né? Precisa ter essa questão de permanência com a questão da integridade, do trabalho que tem que ser bem formatado, a justiça, vamos dizer assim, né? Trazer essa transparência, a responsabilização de todas as partes envolvidas na entrega desse valor, e também precisamos prestar contas do que a gente entrega, né? À sociedade, aos nossos clientes. Olhando esses princípios e tentando conjugar o ciclo de governança com o ciclo de gestão, e nós conhecemos muito o ciclo de gestão, que é o planejamento, a execução, o controle, as ações corretivas, né? Mas o ciclo de governança também foi debatido nesses últimos anos, de 2011 para cá, 2010, 2011 para cá, que trata de um ciclo que chama de avaliação, do direcionamento para onde eu quero ir e de monitoramento de tudo o que eu faço. Se eu fosse examinar isso com mais profundidade, a avaliação, ela trata de dizer o que eu sou, né? E por que eu existo. Seria aquelas 2 primeiras perguntas lá. Eu avalio o meu ambiente, o meu cenário, o meu desempenho, o resultado do que eu sou e por que eu existo. Então, está no grande avaliar. No momento que eu direciono, está o meu
plano, meu planejamento estratégico. O que eu quero para o meu futuro do que eu sou. Eu sou hoje isso, mas no meu futuro eu quero ser mais do que isso. Então, o momento que eu me direciono é o momento que eu estabeleço o meu alinhamento, né, do que eu sou, né, porque eu existo, com as minhas estratégias para o futuro. E no avaliar, gente, é que, de uma certa forma, a gente percebe a construção da definição de valor, ou melhor, da cadeia de valor de uma organização. E não poderia ser diferente quando a gente roda isso, quando eu saio do meu direcionamento, do meu planejamento estratégico, da minha declaração do meu planejamento estratégico, eu parto aí para o meu ciclo de gestão, eu vou elaborar meus planos, vou executar os meus planos, né? Vou controlar e vou agir corretivamente. Esses dois ciclos sempre estão juntos, né? E definindo processos que precisam ser executados em cada um deles. E eu queria fazer um comparativo aqui, até mesmo porque quando Alexandre Osterwalder escreveu Inovação em Modelo de Negócios, né? Quando você declara o seu negócio naquele canvas estabelecido neste livro, Inovação de Modelos de Negócio, ele trata que o primeiro mapa que você tem que fazer é o mapa do ambiente. Lá na avaliação do ciclo de governança, é exatamente isso. É compreender o contexto que a organização existe para criar valor. Para quem? Para um cliente. E, na sequência, ele vai desdobrando isso, a forma como ele tem que criar valor para o seu negócio. É onde ele percebe, né, os seus clientes, os seus serviços, o que ele entrega como produto e valor também que ele gera. E também ele chega aí no momento de criar valor para o seu cliente, é quando ele declara as propostas de valor. Então, esse modelo que Osterwalder criou é exatamente o que o modelo de avaliação da governança está lá como item ou uma função do ciclo de governança, nos que temos que estabelecer antes de iniciar qualquer processo organizacional. É declarar o que eu sou, como eu sou, o que eu faço e por que eu faço isso, né? É este momento importante. E este momento, ele retrata aí, dentro dos conceitos de BPM, que a gente bem sabe, que tudo que BPM faz, tudo que gestão de processo traz, são as estratégias de a gente enxergar os processos ponta a ponta, o valor que os processos geram para a sociedade quando eles se tratam de ser finalísticos, né? E como eu elaboro isso num grande mapa, numa grande declaração de negócio, ou, melhor dizendo, numa grande cadeia de valor. E, para isso, a gente não pode esquecer, neste momento de declarar, da arquitetura e da classificação. A classificação ela é simples, embora, quando a gente trata de cadeia de valor, a gente tem como conceito inicial Michel Porter, né? Em 85, ele não tratava de classificação de processos gerenciais. Hoje a gente trata isso com mais naturalidade e nas literaturas atuais. E a arquitetura também é um outro elemento. Então, Porter nunca tratou a questão dos processos de gestão ou processos gerenciais. Então, isso é um elemento importante para a gente decifrar a gestão de processo, ou melhor, a declaração do meu negócio por meio de um instrumento chamado cadeia de valor. E aí, a arquitetura. Por que a arquitetura é importante? É como eu vou decompor esse processo. E essa arquitetura, ela varia de órgão para órgão, então tem que ser estabelecido um método comum para a organização como um todo, né? O próprio SEBOP cita uma arquitetura ou uma decomposição até no nível de passos ou de cenário, né? Então, cada órgão tem que começar a estabelecer também como eu vou decompor meu processo de um macro processo até no nível que a gente chama de microfunção de um processo, que é a própria tarefa ou pode ser um passo. Esses elementos da metodologia são importantes porque, nesse decorrer dessa aplicação que eu tenho adotado nas organizações públicas, mas também privadas, mas muito mais nas organizações públicas, já vão para mais de 26 órgãos públicos que eu aplico essa metodologia, né? Tanto para processos como para planejamento estratégico. Esse seria o ciclo que a gente aborda e inicia. Primeiro, a gente constrói a cadeia de valor. Depois, a gente trata
dos processos críticos, aí a gente roda o ciclo de gestão de BPM, né, ciclo de vida de BPM, para alcançar os processos que eu preciso transformar. E aí, qual é, então, esse propósito de ter o que eu sou, o que eu faço, como eu faço e por que eu faço, declarado numa cadeia de valor? O grande propósito dessa cadeia de valor é que a gente possa ter uma forma hierarquizada da criação de valor. Declarar o valor também que entregamos. Estabelecer uma representação, por meio da cadeia de valor, do meu negócio, né? Por meio de macroprocessos e processos, e um valor, uma proposta de valor que é entregue para os clientes, né? E também, a cadeia de valor, ela nos dá impulsos para priorizar a inovação, priorizar a transformação de serviços, de produtos que eu tenho. Por que isso? Porque aqui é a cadeia de valor que vai se materializar o que é crítico na minha organização. O que é crítico vai partir para um referencial do meu planejamento estratégico. Aqui começa o grande alinhamento do planejamento estratégico com a gestão de processo, principalmente com a cadeia de valor, tá? E aí, existem já vários conceitos sobre que proposta de valor é essa? A administração pública acabou de divulgar aqui em decreto o que é valor público. Não é diferente dos conceitos de administração privada ou administração pública, né? O que importa aqui é atender às necessidades, desejos e demandas de interesse de um público, de um cliente, né? E Osterwalder, ele faz essa diferenciação de proposta de valor, e é o que diferencia uma empresa da outra, é quando você resolve os problemas do seu cliente e satisfaz suas necessidades. Então, se eu não tenho na minha cadeia de valor uma declaração de uma proposta muito clara, eu não tenho muito claro os serviços ou produtos que eu tenho na minha organização, porque eu existo, o que eu faço, como eu faço e entrego, tá? E, neste momento, para a administração pública, é mais simples. Por que é mais simples? Porque ela já está pronta. Desde quando se constituiu o próprio governo, o próprio Estado brasileiro, com os seus normativos. E um estudo detalhado que eu fiz de cada normativo da administração pública, ela separa o que eles chamam de macrofunções estruturadoras, né? Eu só separei essas macrofunções estruturadoras em gerenciais e de suporte. O que vai diferenciar uma administração pública de outra vão ser os finalísticos, que vão ter os seus conselhos nacionais estabelecendo as políticas públicas para os finalísticos, né? E, logicamente, que esses estruturadores, que são os processos de suporte gerenciais da administração pública, que vale para a administração pública como um todo, vão ter aí seus comitês estruturadores que vão dar suporte à governança. O comitê discutindo o quê? Como os processos devem ser, como eles devem ser aprimorados, as diretrizes, as suas políticas, assim como acontece com os sistemas que a gente chama finalísticos, né? Que é os processos finalísticos de uma organização pública. Em cima desse quadro, a gente alcançou na administração pública essa cadeia de valor integrada, que nós estamos chamando de cadeia de valor integrada do Estado brasileiro. E é em cima desse que nós estamos detalhando todos os processos, os serviços, vamos dizer assim, alcançamos os serviços digitais e também estamos buscando detalhar todos esses processos que não são finalísticos, detalhando aí no nível mais detalhado, quer dizer, de processos, alcance de serviços que são finalísticos de suporte e gerenciais. Os finalísticos já automatizamos, já estamos entregando serviços digitais aí em torno de 200, né? Tem ainda uma gama de serviços a ter digitalizado. Bem, se eu declaro que tudo isso aqui é o que eu sou, como eu faço, eu vou detalhar mais, e por que eu faço, o porquê eu faço, eu preciso declarar melhor na minha missão. Por que eu faço isso? Por que eu existo, né? E se uma missão não está bem declarada a partir da sua cadeia de valor, a cadeia de valor nasce a missão, mas nasce depois que eu definir quais são os meus finalísticos, até para poder definir o próprio valor, a proposta de valor. No caso da administração pública, a gente trata isso como valor público, tá? E aí,
Saindo agora do escopo de que nós temos uma cadeia de valor, declarando que nós somos, com a missão que a gente parte por modelo de negócio. A administração pública não é diferente. A gente parte por todo um ciclo de gestão da estratégia do setor público, desde o plano de governo, né, que vai se materializar num plano plurianual, num planejamento estratégico, com objetivos, indicadores, metas, e isso vai rodar continuamente, elaborando planos de ações com metas, e roda todo esse ciclo. Que metodologias que usamos hoje, né, no planejamento estratégico? Metodologias diversas, seja de BPM, balanço scorecard, PES, que é uma metodologia exclusiva aí, que se discute muito na administração pública, que também trata de planejamento, mas utilizamos métodos para alcançar isso. E aí, a gente materializa, inclusive, o nosso plano plurianual hoje a partir da cadeia de valor. A partir da cadeia de valor, eu construo o meu plano plurianual, né? E esse plano plurianual, ele vai se materializar num instrumento que nós conhecemos muito bem, que é o mapa estratégico. Hoje, pelo decreto que está posto na administração pública, isso já é quase que obrigatório. E acredito que as empresas privadas também trabalham com essas perspectivas, né? Isso está posto por Kaplan Norton nessa perspectiva. Mas olha o que é interessante. Essa perspectiva nos demonstra aqui os processos que são críticos na minha cadeia de valor. A base de aprendizado e crescimento vão estar os processos de suporte, principalmente, e alguns processos gerenciais. A base de perspectiva dos processos internos, nós vamos ter aqui os nossos finalistas, que nós temos que zelar muito por ele. E o suporte vão sustentar esses finalistas. Então, vão ver estratégias dos meus finalistas. A base que trata aqui de cliente-benefício, a perspectiva de cliente-benefício ou da própria sociedade como um todo, ela vai nos trazer a perspectiva de resultados, né? Ser mais efetivo para fora, né? Ter mais eficácia, até mesmo eficiência nesse contexto. E esse modelo que está posto aqui é um modelo que é utilizado principalmente na administração privada. Não é só na pública. A pública agora se tornou obrigatório ter o mapa estratégico com essas perspectivas, né? E o desenho baseado nisso. E aí, olhando, eu consigo trazer meu planejamento estratégico. Mas de onde ele surgiu? Ele surgiu de todos os meus processos críticos de desempenho baixo, que precisavam ser analisados, avaliados, e a estratégia se materializou em objetivos dentro de um mapa estratégico. Esse mapa estratégico é o da Previdência, né? E hoje esse instrumento aqui é o próprio plano plurianual, foi de 2016 a 2019, né? E o atual também é assim, como é também o meu instrumento de planejamento estratégico. E como é que eu funciono isso? Por que eu faço isso? Bem, por que a cadeia de valor é relevante? Porque, de uma certa forma, as organizações elas são grandes colecionadoras de processos. Qualquer empresa é grande colecionadora de processos. E, para mim, alcançar meu planejamento estratégico, eu tenho que desdobrar isso da cadeia de valor, não do planejamento estratégico. A cadeia de valor é o nosso norte, porque o que nós somos, como fazemos e por que fazemos. E o planejamento estratégico é o nosso direcionador de visão de futuro, o que eu quero para o meu futuro. Então, a visão de futuro nasce no planejamento estratégico. E aí, como a gente pode alinhar essas duas coisas, cadeia de valor e planejamento estratégico? Bem, simples. Onde nascem os indicadores? Onde nascem as metas? Nasce primeiramente nos processos, né? Logicamente, depois de nascer da cadeia de valor, esses indicadores vão se materializar nas iniciativas que vão estar alocadas no desdobramento do planejamento estratégico, que é o mapa estratégico. Mas esses indicadores das iniciativas podem ser de um processo ou pode ser de um projeto. Lembre que a maioria dessas iniciativas são decorrentes do que não estava bem ou que não existia na minha organização. E aí a gente pode também alocar indicadores dos objetivos.
Porque os objetivos só nasceram porque os processos já tinham indicadores. Eu posso construir objetivos no meu mapa? Posso. Mas esse alinhamento que eu faço parte da minha cadeia de valor. Tá? Bem, quando a gente estabelece tudo isso, tem uma cadeia de valor bem estruturada, tem um planejamento estratégico bem estruturado, eu tenho que fazer esse desdobramento. E como eu desdobro isso? Desdobro em planos de ação, iniciativas, planos, o nome que nós queremos dar, que a empresa dá. Então, quando a gente tem um projeto lá, ou uma ação, uma iniciativa, nós estamos olhando para o meu planejamento estratégico. E quando eu estou olhando para o meu planejamento estratégico, eu estou olhando meus objetivos que estão alavancando processos da minha cadeia de valor. Aqui é o grande alinhamento. Então, vai aqui a grande dica. Quando eu declaro um projeto, eu estou declarando um projeto, um plano de ação, que seja projeto ou seja processo, um plano de um projeto de transformação de um processo, ou de inovação de um processo. Tudo que a gente elabora como projeto é para alavancar um processo. Mas isso se observa pelo objetivo estratégico que eu vou alinhar e colaborar com aquele objetivo estratégico, porque ele já me apontou quais são os processos que não estão bons na minha organização, ou que não existem na minha organização, o negócio que eu preciso recomeçar e que eu preciso implementar na minha organização. Na administração pública, isso é bem consistente, porque nós temos um desdobramento e um alinhamento da estratégia com um termo de compromisso de resultado. Porque esse termo de compromisso de resultado é o compromisso das unidades organizacionais, das pessoas envolvidas nos projetos, para alcançar suas metas, seus indicadores, cumprir com seus indicadores dos seus processos e dos seus projetos. Então, isso é muito sólido. Inclusive, isso está associado à avaliação de desempenho institucional, que atrela as metas da organização, as metas dos objetivos estratégicos, que são dos indicadores, as metas dos projetos ou dos planos de ações, que são as metas que a gente chama intermediária. Então, sim, são indicadores de processos, né, ou de projetos e iniciativas. Esses processos e iniciativas, ou processos e projetos, é o compromisso que a gente assina junto à organização. Me comprometo a cumprir com essa meta. Então, se materializa nos planos de ação. Aqui está o grande alinhamento que nasce desde a cadeia de valor e nós atribuímos aí os nossos planos. As organizações funcionam assim. Mas o que não acontece, muitas vezes, é da gente fazer um bom planejamento estratégico, elaborar um bom plano de iniciativa ou de ações, ou um grande portfólios de projetos, e não executar bem esses projetos, não acompanhar bem ou cumprir bem com as suas metas, e não concluir, talvez, nenhum projeto. Se isso não é relevante, se um projeto que nasce não é relevante, ele não está modificando o meu negócio ou o meu processo, que era crítico. Então, o compromisso de resultado é de dentro para fora. Eu tenho um compromisso de resultado de entregar um serviço de qualidade, entregar um serviço digital que gera valor, que atende às necessidades. Então, esse projeto tem que ter início, meio e fim bem estruturado. E esse alinhamento sempre vai estar olhando para aquilo que eu preciso modificar no meu negócio, ou melhor, no meu processo. Essa é a fase do alinhamento. E aí, a gente não poderia deixar de observar que as organizações hoje não estão ainda organizadas nas suas estruturas organizacionais, organizadas de forma que esteja orientadas, pelo menos, a processos. Isso é uma das questões que o CBOC cita muito, e eu posso dizer que a administração pública está caminhando para isso, tá? Nós já temos alguns órgãos que já estão sendo estruturados, revisitados, sua estrutura orientada a processo, mesmo porque a cadeia de valor da administração pública, aquela cadeia de valor integrada, ela vai estar presente em todos os órgãos, o que vai diferenciar vai ser o finalístico. Então, como o CBOC, o que é uma organização orientada a processo?
é aquela que se organiza, se mensura e gerencia em torno dos seus negócios, do seu processo de negócio. Então, se eu tenho um planejamento estratégico, se eu tenho uma cadeia de valor e eu tenho uma estrutura orientada a processos, facilita muito mais a gente realmente garantir e dar a relevância necessária à entrega desse valor ao cliente que a gente atende. Porque quando as organizações não são orientadas a processo, há um conflito de competência. Os processos, às vezes, estão quebrados dentro da organização. A gente perde a visão de processo ponta a ponta. E aí as organizações ficam lutando com o mesmo processo para quem tem mais competência ou mais força sobre ele. Então, nós temos que abraçar também essa competência para que o alinhamento entre gestão de processo e planejamento estratégico, né, ou gestão da estratégia organizacional, estejam muito bem sólidos, a partir também ajudados pela própria estrutura organizacional orientada a processos, né? E aí, eu queria trazer aqui para vocês que, para que a gente alcance também essa estrutura organizacional orientada a processo, até citada pelo próprio CBOC, o IFAC, que também é um dos elementos, assim como o Banco Mundial, ele trouxe um termo chamado sistema de governança, que ele reflete ou diz como as organizações ou os atores envolvidos nelas se organizam, se interagem, como que ele obtém essa boa governança, né? Então, ele fala, para que eu possa ter um bom sistema de governança, eu tenho que envolver, né, as estruturas que eu existo, as minhas instâncias e estruturas que eu existo, e preferencialmente orientada a processo, né? Eu preciso estar definido bem os processos de trabalho da minha organização, quer dizer, minha cadeia de valor tem que estar bem definida, os meus serviços têm que estar bem definidos, tem que definir bem os instrumentos, quer dizer, os documentos, as informações que são geradas, as ferramentas que eu utilizo, né? O fluxo de informação, para que a gente, de uma certa forma, as pessoas envolvidas, o comportamento dela envolvido, para que a gente possa ter uma boa avaliação e direcionamento e monitoramento da organização. Quando eu estou avaliando, direcionando e monitorando a minha organização, eu estou olhando o meu planejamento estratégico, eu estou olhando o alinhamento do meu planejamento estratégico para a minha cadeia de valor, eu estou olhando o que eu faço no meu dia a dia, como eu faço e por que eu faço, né? E o sistema de governança bem estruturado, eu também montei essa estrutura, né, do ciclo de governança com o ciclo de gestão, começa com os clientes, começa com a sociedade, dizendo o que ela quer, né? Ou outras partes interessadas dizendo o que quer. E as empresas, de uma certa forma, as organizações públicas, não só as organizações públicas, ela tem que ter uma forma de se organizar. Vai ter uma organização superior, vai ter a alta gestão, a administração, vai ter uma gerência executiva, tática operacional, isso é como as questões começam a se complementar e dar força nas estruturas organizacionais. Desde que eu não crie estruturas apenas por funções ou por caixinhas isoladas, né? Crio funções orientadas a processo, crio estruturas orientadas a processo, tá? E aí, nessa estrutura do sistema de governança, publicado por referencial de governança no setor público, mas que foi em conjunto com o Banco Mundial, o IFAC e várias outras organizações que não eram públicas, né? Eles nos traz e nos retrata que a maioria das organizações, seja privada ou pública, deveriam perseguir esse modelo do sistema de governança para suas estruturas organizacionais, comparando aqui com o ciclo de governança e comparando aqui também com o ciclo de gestão. E aí, para a gente concluir toda essa apresentação de como alinhar estratégias organizacionais com gestão de processos, a gente precisa ter um tema sólido, né? E é o compromisso organizacional, né? Se eu tenho bem definido que o meu negócio e o valor que eu entrego, a proposta de valor que eu atendo, o compromisso organizacional, ele nasce quando eu desdobro esse meu compromisso em melhorar, alavancar,
estruturar projetos de transformação a partir do meu planejamento estratégico. Mas o meu planejamento estratégico não vai se materializar se eu não observar o meu negócio declarado numa cadeia de valor, porque é dela que vão trazer todos os objetivos que são de processos críticos. E se a minha estrutura organizacional for organizada, orientada a processo, ela vai dar mais subsídio ainda de ter um processo mais limpo, mais rápido de execução, porque o que interessa nesse compromisso organizacional entre o alinhamento das estratégias organizacionais e a gestão de processo é um resultado efetivo. Esse é um dos trabalhos mais nobres que a gente possa desenvolver na organização. E eu posso lhe dizer, como um profissional de gestão de processo, o quanto essa capacidade e habilidades, né, que trouxe para dentro da administração pública, o quanto que ampliou a nossa visão de ter mais compromisso com resultados efetivos, mais compromisso organizacional. E hoje a bandeira forte na administração pública, por incrível que pareça, é a gestão de processos. Transformação do Estado é gestão de processos, né? Fica aqui para vocês uma mensagem que eu costumo deixar em todas as minhas apresentações. Eu adoro essa frase curta de Montesquieu. Só se conhece o que se pratica, tá? Conhecer o que se pratica. Só se conhece o que se pratica. Olha só. É a prática que nos faz acontecer. Eu posso ler muitas literaturas, mas o que fica de cada livro que a gente lê é aquilo que a gente coloca em prática, não é todo o livro, né? Então, se nós temos gestão de processo muito bem sinalizada pelo próprio CIBOC e outras literaturas, mas a base do guia CIBOC é muito importante, colocar em prática, não tudo, mas parte disso, e aos poucos você vai habilitando os demais. Então, a prática que nos traz essas habilidades, né, de trazer todas essas questões. Fica aí o meu muito obrigado para vocês, né, e estamos à disposição. Esses slides vão estar disponibilizados, acredito que aí na base da ABPMP, né, André? E estamos aqui concluindo a nossa apresentação de hoje. André, está com você. Maravilha, Nici. Muito bom. A gente vai disponibilizar sim, né? Lembrando que o vídeo vai estar disponível no canal do YouTube da BPMP Brasil, então pode compartilhar já agora o canal, pode compartilhar essa palestra já agora nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Fique à vontade para que outras pessoas já possam começar a assistir, porque fica ao vivo, né? Mas se você quiser, a partir de agora, já assistir do início, você pode, né? Porque está sendo transmitido e está sendo gravado ao mesmo tempo, né? Então, a apresentação que a Nici está utilizando, a gente vai verificar qual é a melhor forma de disponibilizar para todo mundo que precise, tá bom? Então, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas pelo YouTube, tá? Eu já estou aqui verificando, acompanhando algumas perguntas que já estão sendo feitas. Daqui a pouquinho eu vou fazer para a Nici. Lembrando o seguinte, pessoal, o certificado dessa palestra de hoje, do dia 15 agora, com a Nici, precisa você fazer o cadastro lá no Simpla para você ter acesso. Então, faz seu cadastro, você vai receber o certificado logo em seguida. Acho que ainda essa semana você recebe por e-mail, tá? E compartilha, segue a BPMP aí nas redes sociais para que você possa compartilhar com todo mundo que tiver interesse no assunto. E sim, vamos fazer aqui algumas perguntas. Aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você e depois eu abro para o público, tá bom? Primeiro, mais uma vez, parabenizar pela palestra, né? Assim, já tinha visto algumas palestras que você faz, sempre é muito bom, sempre é um show, né? E primeiro uma perguntazinha, tá? Que aí eu sempre converso com as pessoas, sempre converso com a própria Nici sobre esses assuntos, que a Nici domina muito esse assunto. Onde é que nasce, Nici, a missão de uma organização? Ela nasce na cadeia de valor ou no planejamento estratégico? É bem simples, né? Onde nasce o meu negócio?
Meu negócio nasce no planejamento estratégico ou nasce na cadeia de valor? Né? A resposta está dada, né? Meu negócio nasce na cadeia de valor. Quando eu declaro o meu negócio, e eu não declaro o meu negócio no planejamento estratégico, né? Então, a missão é por que eu existo? É aquela pergunta inicial que eu fiz. O que eu faço, né? Como eu faço e por que eu faço isso. Então, nasce realmente na cadeia de valor. A missão nasce na cadeia de valor. Mas a nossa prática era diferente, né, André? A gente ia desenhar o planejamento estratégico primeiro, a gente nunca desenhava cadeia de valor, é uma coisa nova, e na administração pública está muito veloz isso, muito veloz. E hoje a gente vai fazer o planejamento estratégico, primeira coisa, missão. Aí eu desenho uma missão sem saber qual é o meu valor, sem saber quais são os meus serviços, sem saber quais são os meus processos finalísticos, e aí como é que eu defino uma missão? Então, eu desenho a cadeia de valor e declaro uma missão. Tá? E, aliás, escrevo a minha missão depois que eu definir minha cadeia de valor finalística, aquela parte que envolve os processos finalísticos, tá? Processos primários. E o valor também, a proposta de valor. E era até bom que, na essência, esse porquê fosse exatamente a proposta de valor dentro da própria missão. Tá? Maravilha, maravilha. Nici, você tem uma grande experiência em construção de cadeia de valor aí em várias organizações, como você mesmo colocou. Eu acho que são mais de 20, né? Só em organização pública. Isso. Então, uma experiência aí fantástica. Né? Qual é, na tua opinião, Nici, o fator crítico de sucesso, né, para uma iniciativa de você construir uma cadeia de valor? Que pergunta maravilhosa, né? Está até lá no item de governança. Envolver as lideranças. Se os líderes não querem, como o BPM, né? Se a gestão atual, os líderes não querem, os gestores não querem, a gente não consegue dar um bom passo. Então, conquistar as lideranças, e eu estou falando liderança de alto e médio, tá? E média gerência, da importância de como realmente uma cadeia de valor é importante para eles perceberem o que eles fazem, por que eles fazem, como fazem, possa ser melhorado. Né? Então, conquistar a liderança. Né? E envolver as pessoas que executam, que sabem, que conhecem o negócio da organização, conhecem os processos da organização. Mas a liderança é ponto-chave. Tá? Maravilha. Então, assim, resumindo, é uma construção a várias mãos, né? Assim, não pode ser só o especialista, aquela pessoa que tem experiência, chegar e simplesmente propor uma cadeia de valor. Tem que ser construído com a participação de várias pessoas, é uma construção de forma coletiva, né? Isso. E só para você dar um exemplo para você, na Controladoria Geral da União, onde eu participei da construção da cadeia de valor e também do planejamento estratégico, cada reunião que a gente fazia, cada oficina de construção de cadeia de valor que a gente fazia, tinha mais de 120 pessoas. Né? A média gerência, a alta gestão. Até toda a alta gestão, secretários, diretores, coordenadores gerais. Isso aconteceu com vários órgãos, vários ministérios. Até no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, era a alta gestão e a média gerência. Então, Maravilha. esse compromisso. Nici, vamos intercalar com a pergunta do público para mesclar um pouquinho aqui. O Felipe Rodrigues, ele fez a seguinte pergunta, tá? Como fica a gestão de processos em uma organização cuja estratégia esteja alinhada por OKR? O OKR hoje é mais um instrumento que a gente fala voltado para medições de indicadores a partir dos objetivos declarados. Né? O OKR é um método, é uma abordagem, como o BSC também é um método, uma abordagem. Né? Então, se eu sinalizei que a gestão de processos ela é o ponto de partida para a medição dos indicadores, e o OKR também tem como ponto de partida os planos de ações com objetivos, né, bem sinalizados, situações bem sinalizadas, seus indicadores bem definidos. Lembre o seguinte, que os indicadores e metas, elas são decorrentes de um processo, não é de um objetivo.
pode ser até decorrente de um projeto, mas um projeto eu meço ou pelo indicador de um processo ou pelo indicador de implementação de um projeto, né? Então, assim, o OKR é um método, como é uma abordagem de BSC, né? E que eu, para construir um planejamento estratégico utilizando essa metodologia, eu tenho que olhar para a minha cadeia de valor. Assim Maravilha. como, tá? Maravilha. Uma perguntinha. Como é que a gente mede o desempenho das organizações? A gente mede através dos processos ou mede através dos projetos? Os dois, os dois. Boa pergunta quem fez essa pergunta aí. Foi você, Essa aí André? fui eu mesmo, tá? Fui eu mesmo. O desempenho das organizações, elas são medidas principalmente pelos processos. Por quê? Porque quando eu abraço um processo para a minha competência, né, eu estou executando aquele processo, eu estou medindo a produtividade individual de alguém, mas também eu estou medindo como esse processo ele é executado e como ele é desempenhado. E o desempenho dele está alocado nesse indicador, né? Então, assim, tanto nos processos, principalmente nos processos, mas também nos projetos, na execução dos projetos. Maravilha. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta do público, tá, Nissi? Estou aqui online, tem 191 pessoas aqui ao vivo, só para registrar. É uma quantidade legal aí, fora as pessoas que entram, saem, aí por algum motivo. A Keitiane Barros, ela coloca o seguinte, Nissi, essa abordagem, né, de construção de cadeia de valor, etc., ela pode ser utilizada em uma parte de um órgão, por exemplo, em um departamento, em uma área, em um setor? Pergunta fantástica, né? Pode, eu diria que pode. Eu diria que não deveria. Por quê? Como é que eu posso ter a percepção da minha organização, do meu negócio como um todo, se eu vou olhar apenas para um departamento, né? Os departamentos, os setores, têm conjuntos de processos. Agora, para mim ter uma visão sistêmica, holística da minha organização e do meu negócio, eu não posso desenhar cadeia de valor por departamento ou por unidade. Porque a cadeia de valor não se olha, se pesquisa a unidade, mas não se desenha as unidades na cadeia de valor. E sim, todos os meus processos de negócio estão declarados na minha cadeia de valor. Quem faz como faz, a gente só vai ver no segundo nível, né? Quem executa o que executa. E quem faz, o que vai ser responsável, a gente vai ver isso na estrutura organizacional, né? Pode, mas eu aconselho que não é a melhor prática desenhar a cadeia de valor por unidade organizacional. E é o que tem acontecido muito, tá? Até porque o valor ele é transversal, né? Ele Isso. ultrapassa as barreiras setoriais, departamentais, para você entregar lá no final, né? Como é que eu posso ter Maravilha. visão? Como é que eu posso ter a visão ponta a ponta, André, se eu vou só olhar para um departamento? O processo Isso. perpassa, é interfuncional, interorganizacional. Tá? Exatamente. Outra pergunta aqui do público, tá? Aqui do Leonardo Campos. Ele está perguntando aqui, Nissi, sobre pequenas empresas, tá? Alguma dica para quem quer implementar em uma pequena empresa? Pequena empresa é mais simples ainda, porque, às vezes, a percepção de valor, de criação de valor para esse público, nasce com os serviços ou produtos entregues. Sim, é mais simples fazer em pequenas empresas do que em grandes empresas, né? O que eu mostrei aqui, eu mostrei uma grande organização, que a administração pública, né? É gigantesca a administração pública em qualquer lugar. Então, pequenas empresas, dicas, assim, utilizar o Canvas modelo de negócio é o ponto de partida, tá? E é o que tem sido feito aí por muitas organizações. Maravilha. Uma perguntinha minha aqui, tá, Nissi? Como os órgãos públicos, você trabalha muito forte com o governo, né? Como a gente comentou, construindo cadeia de valor aí em várias organizações públicas, em vários órgãos públicos. Como é que esses órgãos públicos têm atuado com esses conceitos em relação a processos e planejamento? De 2014 para cá, muito forte.
Porque quando a gente soltou uma ata de registro de preço em 2014 para modelagem de processo, melhor, para melhoria de processo, uma outra ata de registro de preço para planejamento estratégico com balanço scorecard, a velocidade disso foi aumentando. E com o decreto agora do Transforma Gov, é uma obrigatoriedade para o planejamento estratégico, para me construir o planejamento estratégico, primeiro construir a cadeia de valor. O decreto é obrigatório para todos os órgãos públicos, né, da administração pública federal principalmente, e ele vai alcançar os estados e municípios. Então, para mim chegar no planejamento estratégico, eu tenho que construir primeiro a cadeia de valor. Então, isso já está sendo muito bem formatado, a gente está desenvolvendo vários manuais que vão ajudar a fazer isso, manual de BPM, manual de risco, manual de planejamento estratégico, para ajudar os órgãos a executar e colocar isso em prática, e se habilitar nesses conceitos, né? Maravilha, isso é importantíssimo, sem dúvida. O Transforma Gov, a gente fez aqui algumas lives, né, sobre esse foco, né? Fizemos com o secretário lá, o Cristiano, fizemos com o Zé Ricardo, está aí disponível, inclusive, no canal da BPMP Brasil, assiste quando você puder, é bem legal, compartilha com quem tiver interesse. E se fala um pouquinho do Transforma Gov, que benefícios, na tua opinião, o Transforma Gov trará para o cidadão, para aquele cliente do governo, seja ele federal, estadual, municipal? Porque muito bom, legal, Transforma Gov falar de cadeia de valor antes do planejamento estratégico, mas em termos práticos, o que é que eu, André Menelau, ou você, Nici Chaves, vai ter como resultado prático com o Transforma Gov? O Transforma Gov está voltado principalmente para a entrega de serviços transformados e principalmente para a entrega de serviços digitais. Então, o foco principal que está ali focado em inovação, também em inovação, né? Para que a gente atinja o cidadão, a gente tem que pensar no valor que a gente entrega para eles, né? O valor que ele espera de nós. Então, nós temos que pensar nesses serviços. Então, nós estamos pegando, analisando os serviços mais críticos da administração pública e nós estamos automatizando esse serviço para transformá-lo num serviço digital. Diminuir não só as filas, não é diminuir as filas, mas colocar um serviço na mão do cidadão. Tudo bem que tem serviços que não vão ser todos digitais, né? Parte dele vai ser digital e parte dele eu preciso da presença do cidadão. Serviço de saúde, por exemplo, né? Serviço de educação, ou talvez depois desse grande pandemia, serviço de educação, vamos reduzir aqui a questão do presencial em alguns níveis, né? Então, assim, o grande ganho do Transforma Gov é estar olhando para o cidadão e que valor nós entregamos geramos para a sociedade, para o nosso cliente, transformando esses serviços em meios digitais, tá? Mais próximos, mais simplificados, mais diretos, eu diria assim. Maravilha. O Carlos Bassi, conhecido Carlos Bassi aí, está na BPMP, na comunidade há um bom tempo. Carlos Bassi. Isso. Ele pergunta o seguinte: Nici, e quando a gestão por processos não estiver alinhado com o planejamento estratégico, qual será o futuro desta organização? Vocês concordam comigo que eu posso fazer um grande planejamento maravilhoso sem olhar qual é o meu negócio? Não é possível, né? Então, assim, qual é o futuro de uma organização que não sabe quais são os problemas do seu negócio, né? Cria um projeto maravilhoso, um plano estratégico maravilhoso e nem está percebendo qual é o seu negócio. Para mim, criar aqueles grandes projetos ou planos e objetivos desalinhados com o que a organização precisa para a visão de futuro, né? E para mim, assim, é ter planos e projetos que não vão chegar a nada, se eu nem percebi que valor que eu vou, proposta de valor que eu quero entregar. Então, eu não sei se vocês sabem, na próprio desenho do planejamento estratégico, existe um item lá que chama-se proposta de valor, que tem que estar lá em cima dos objetivos estratégicos, que são aqueles que geram o resultado. Então, aquela proposta de valor da cadeia de valor tem que estar nesses objetivos, porque é o que eu quero entregar para o futuro, né? Eu quero atingir para o meu negócio. Então, o planejamento estratégico não alinhado com a cadeia de valor é apenas um documento
executado com vários projetos que vão se perder com o tempo, o meu negócio vai rodando no dia a dia e os projetos não estão buscando resolver os meus problemas do dia a dia. Onde eu vou chegar? A lugar nenhum. Perfeito. Assim, eu já fiz vários trabalhos em organizações também, e muitas vezes eu percebo que chegava lá nesses trabalhos, você tinha lá trabalhos de estratégia muito bem elaborados em termos de conteúdo, né? Mapas estratégicos lindos, maravilhosos, né? Projetos, iniciativas, planos de ação também bem elaborados, mas sem nenhum alinhamento com a operação, sem nenhum alinhamento com processos. Então, como é que você quer gerar valor? Como é que você quer entregar valor, né, através de um, sei lá, planejamento estratégico que foi feito, né, nesse caso que eu exemplifiquei, sem você trabalhar, sem você alinhar processos, né? Porque eu sempre falo que o processo, ele é a forma, ou são as formas que você tem na organização para você entregar esse valor. Então, se eu não tenho processos que são trabalhados, que são aperfeiçoados, que são transformados, eu não vou conseguir atingir aquele objetivo de você realmente gerar valor para o teu cliente. Com certeza, André. E eu diria, para completar essa frase aí, ó, o que é um projeto do planejamento estratégico, se não um projeto de transformação de processos? Todos os projetos que são decorrentes do planejamento estratégico, desdobrado, é de transformação do seu negócio, do seu processo, né? Então, se não estiver alinhado, que caminho que eu vou tirar, né? Chegar. Outra perguntinha aqui, Nici, agora da Maiara Arantes, tá? Ela colocou o seguinte: como medir a maturidade da gestão por processos de uma empresa? Existe alguma forma de comparar o antes e o depois? O antes e o depois, a pergunta dela é a maturidade, né? Assim, a maturidade, antes da gente começar qualquer projeto, pelo menos é o que eu tenho feito e entendo ser, a gente teria que fazer uma primeira pesquisa organizacional sobre a maturidade de processos. Perceber o que as pessoas sabem, têm, o que elas já fazem. Se uma organização é grande, às vezes tem algum departamento que já está trabalhando com isso e você nem sabe. Ou porque não existe uma unidade, um escritório de processo, um laboratório de inovação, vamos dizer assim, né? Assim, tem como comparar o antes e depois? Tem. Eu acho que uma pesquisa de maturidade inicial ajuda, e pode ser uma pesquisa simples, né? Mas o antes e depois a gente pode ver quando a gente começa a rodar o ciclo de BPM, né? Quando a gente avalia um processo, transforma um processo, modela, tal. E aí, quando a gente vai para o segundo ciclo, você vê o aperfeiçoamento de um processo antes e depois. A maturidade é à medida que a gente vai levando essa cultura de processos para dentro da organização. E eu costumo dizer o seguinte: a gente não muda a cultura, mas mude um processo, a cultura muda junto. Então, maravilha. Você modifica um processo. Nici, outra perguntinha aqui da Cíntia Rangel. Tá? Temos tempo ainda aqui, 8 e 5. Cíntia Rangel é do Transformador, né? Viu, Cíntia? Ah, maravilha, olha aí. São os fãs da Nici aqui participando Cíntia, dessa palestra. Tem um monte de fãs aqui, viu, Nici? Falando aqui, parabenizando, né? Enfim. O que a Cíntia coloca? Nici, cada órgão ou entidade deveria ter a sua cadeia de valor. Não deveríamos ter uma grande cadeia de valor do setor público, ou do governo federal, ou do governo dos estaduais, por exemplo? Caramba, Cíntia, você falou o que eu queria falar, né? Sim, Cíntia, a gente não deveria desenvolver cadeia de valor das entidades vinculadas, se você bem entende. Entidades vinculadas são as autarquias, as fundações, as empresas. A cadeia de valor deveria ser do Estado mesmo brasileiro, né? Porque onde nasce o negócio dos órgãos públicos? Nasce na Constituição Federal, lá está o negócio. Então, eu vou até um pouquinho mais longe. Como eu posso declarar, por exemplo, sobre saúde, né? A saúde tem uma estrutura organizacional imensa, que se reflete nos estados e municípios por meio pelo SUS, pelos postos de saúde, tudo isso. E aí eu pergunto, um posto de saúde no Ceará e um posto de saúde no Acre, no
não faz a mesma coisa, não é o mesmo serviço, por que eu tenho que desenhar uma cadeia de valor do estado do Acre e outra do estado lá do Ceará, né? Sim, é a mesma pergunta que complemento com aquele. Desenhar uma cadeia de valor de um departamento e não desenhar a cadeia de valor de um órgão como um todo, no caso da administração pública como um todo, pela temática constitucional, seria o nosso ganho, grande ganho de transversalidade, de visão sistêmica da administração pública, ou melhor, do Estado brasileiro. Vocês há de convir comigo, e quando a gente fala de saúde, as empresas privadas também tratam de saúde, né? E qual a diferença da saúde pública para a saúde privada? Nasceu, inclusive, na própria Constituição, a obrigatoriedade de saúde nas empresas privadas. Mas a saúde pública vai ser o valor que a saúde pública entrega, diferenciado do valor que a saúde privada entrega. Mas os serviços são os mesmos. Entendeu? O serviço é o mesmo. Então, sim, a administração pública deveria ter uma única cadeia de valor integrada do Estado. Por falar em cadeia de valor, mais uma vez, por falar de entrega de valor, lembrei aqui de uma pergunta que eu sempre tive curiosidade de fazer e sempre faço para algumas pessoas. A gente sabe que BPM, né, Gestão por Processos, ele tem como um dos principais objetivos essa entrega de valor, essa geração de valor para o cliente, para o cidadão, né? E a gente fala muito fortemente também sobre o foco do cliente. Você ter a perspectiva do cliente, a participação do cliente na construção, né, desse processo que você vai estar executando. Tá? A gente percebe que nas organizações privadas existe muito pouco essa participação do cliente nessa construção do novo processo. E na organização pública e no governo, né? O governo escuta, o governo sabe realmente o que o cidadão quer, né? Ele tem alguma iniciativa, alguma metodologia para escutar esse cidadão? Como é que é feito hoje isso em si? A gente já houve algumas tentativas de construir um serviço ou transformar um serviço, né? Não estou falando da cadeia de valor, mas do serviço em si, que entrega, Sim. junto ao cliente, aplicando até alguns modelos que nós adotamos. O que acontece, muitas vezes, já houve essa tentativa. Ainda não estamos prontos, metodologicamente estamos, mas para envolver cidadãos, né, de experiência, mas sim poder fazer uma pesquisa de como ele gostaria de ter o serviço. Nós já fizemos isso no passado. Precisamos aprimorar e aplicar mais isso junto ao cidadão. Por exemplo, um órgão como Previdência. Como o cidadão quer que eu entregue uma aposentadoria, um auxílio-doença? Eu posso fazer uma pesquisa para aquelas pessoas que estão para se aposentar, ou aquelas pessoas que já utilizaram um auxílio-doença, ou seja lá, que serviço que ela utilizou daquela organização, né? Então, assim, a pesquisa é um bom meio. Levar esse cidadão que nunca se beneficiou daquele serviço, ainda mais que os serviços que acontecem de vez em quando, não são muito incidentes. Por exemplo, saúde é um serviço que acontece muito. Eu sempre vou procurar um hospital, uma clínica, fazer um exame, etc. e tal. Ou até promover a minha educação. Mas quando se trata de previdência, que de vez em quando acontece, aposentadoria, vai acontecer quando? Quando eu me aposentar. Eu só vou acionar aquele serviço quando eu for me aposentar, né? E aí é difícil você perceber, trazer alguém que vai se aposentar, porque ela nem sabe, nem experimentou a jornada, como é que ela pode falar melhor da jornada, né? Então, poderíamos pegar pessoas que já se aposentaram, aquelas que ficaram felizes por ter se aposentado rápido vão falar positivo ou não vão querer falar. A gente já fez essa experiência de levar pessoas que já experimentaram o serviço para uma oficina envolvendo eles e eles postarem lá como eles queriam o serviço. Mas o melhor caminho, eu vejo como metodológico, são pequenas pesquisas pontuais, entrevistas rápidas, que as pessoas respondem, né? E dizem assim, não, seria bom que a gente não fizesse isso ou aquilo. Falar com todas as faixas etárias, como é que vocês gostariam no futuro que fosse o serviço. Não dá para fazer uma dinâmica com uma amostra grande, mas sim com amostras pontuais. Mas para quem já viveu a experiência e quem não viveu também.
Até porque, como o governo está passando por uma transformação digital dos seus serviços, né? Até para saber se os serviços que estão sendo ofertados precisam realmente ser transformados Transformado. digitalmente. Porque às vezes nem precisaria ter aquele serviço, ou até poderia permanecer por algum motivo Ou ele poderia ser presencial. automático, né? Automático, sem Pois precisar de é, nem ser acionado. pois é. Então, assim, é fundamental, de alguma certa forma, tentar ouvir esse cidadão para você oferecer para ele o serviço mais próximo do que ele precisa, mais próximo do que ele quer. Só ver aqui mais uma pergunta, Nissi. Tem mais tempo para pergunta, tá? Deixa eu Tem. ver aqui a pergunta do Felipe Franco, lá de Minas Gerais. Ele é delegado regional de Minas Gerais, ele faz parte da comunidade aqui da BPMP. Ele parabeniza mais uma vez a palestra, né, a apresentação, e ele fala o seguinte, Nissi: o desdobramento da estratégia em processos pode ser feito sem haver formalmente uma cadeia de valor na empresa? Isso aconteceu até poucos anos, né? Ou está acontecendo nas empresas até hoje, né? Porque está falando de desdobramento da estratégia em processos. Na realidade, é o desdobramento de processos para a estratégia, é o inverso, né? Eu Inverso. desdobro meus processos, a minha cadeia de valor em objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, eles vão estar materializando o que eu preciso alavancar dos meus processos que não estão bons, do meu negócio que não está tendo grande desempenho, ou de um negócio que eu quero construir, ou incluir na minha organização, né? Assim, o processo é inverso, eu não construo meu planejamento estratégico e desdobro em processo. Eu construo minha cadeia de valor, que eu caracterizo e formato o meu planejamento estratégico olhando a minha cadeia de valor, o que é crítico, o que eu não tenho, e desdobro o meu planejamento estratégico em projetos, em ações que vão poder contribuir com a transformação daquele meu processo, que está vinculado aos meus objetivos estratégicos, né? As minhas Maravilha. diretrizes. Tem uma pergunta aqui bem legal, Nissi. Não que as outras não sejam, mas essa aqui eu gostei, do Leonardo Menezes. Ele fala o seguinte: Nissi, apesar do planejamento usar a cadeia de valor como base, né? Em um cenário de mudanças, como a gente sabe que cada vez mais o cenário de mudanças acontece com uma velocidade cada vez maior, é possível que o planejamento estratégico gere mudanças na cadeia de valor? Sim, sim. Por exemplo, com certeza isso pode acontecer. Por quê? Porque se eu aloco no meu planejamento estratégico estratégias para melhorar um processo, e eu chego na melhoria desse processo, assim, esse processo nem deveria existir, ele é um problema para a minha organização, isso vai afetar a minha cadeia de valor. Ou mais ainda, se eu tenho um processo que não está muito bom e os meus projetos que são decorrentes do meu planejamento melhoram ou transformam um processo, né? Isso vai afetar a cadeia de valor em que sentido? Na mudança do processo, na transformação do processo, né? Ou até mesmo no enxugamento desse processo. Tudo é possível, sim. E vou mais longe. Se esse planejamento estratégico requer mudanças nele, é porque foi provocado pela cadeia de valor. E o ciclo de planejamento também tem que ser muito bem estruturado. De quanto em quanto tempo eu tenho que revisar meu planejamento estratégico, já que o planejamento estratégico, sobre a ótica de longo prazo, né? Longo prazo, o que é longo prazo? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, né? Longo prazo está muito mais voltado para a visão de futuro do que o próprio planejamento estratégico, tá, gente? Visão de futuro, ela tem que ser de longo prazo. O planejamento estratégico, ele pode ter uma visão de longo prazo aí de 2 anos, 4 anos, seja lá o que for, mas que seja revisitado, sempre revisitado, tá? E todo ano, eu não mudo meus objetivos, né? Mas eu mudo os meus planos e iniciativas. Eu aloco mais iniciativas para alcançar aquele objetivo. Tá? Então, sim, é possível. Maravilha. Mais uma perguntinha, Nissi. A Hermila Tavares, lá de Aracaju, né? A nossa Ela... CBTP,
Isso, ela regional. mesma, lá do Banese, né, o banco lá de Sergipe. Ela fala o seguinte aqui: o que devemos demonstrar basicamente no segundo nível da cadeia de valor? No segundo nível, que é o segundo nível, seriam os processos, né, conjunto de processos, os processos mesmo, né? Se eu detalhar esses processos, eu vou detalhar esses processos em subprocessos ou serviços, né? E que é esse conjunto, porque o que é o valor? O valor ou a proposta de valor é de um conjunto de serviços ou de produtos, né? Que está agrupado em um processo. Então, esse segundo nível, Hermine, é o processo, né? Então, debaixo desse processo, eu tenho um conjunto de serviços ou produtos, tá? Ou processos de trabalho, ou subprocessos, como queiram determinar. E aí, debaixo do processo está esse subprocesso, que são os serviços, que são os produtos que a gente entrega, ou são os processos de trabalho, como a gente queira caminhar. E o conjunto desses serviços é o que vai me alocar na proposta de valor, vai me dizer qual é a minha proposta de valor, que eu tenho realmente de entregar para os meus segmentos de clientes. Maravilha, Nissi. Deixa eu fazer aqui uma última, Nissi, para a gente começar a se despedir, começar a encerrar. Deixa eu achar aqui. Eu tinha até marcado aqui essa última. Tem pessoal aqui de Angola também, viu, Nissi, acompanhando. Então, é uma palestra, é um evento internacional com participantes de outros países. Então, não é só o Brasil aqui que está em peso, né? Todas as regiões. Falei Tá? para a Então, tem Sandra muita gente Camelo que a aqui. gente está falando hoje sobre isso. Legal, mas a Sandra nem está aqui, tá? Estou vendo Não, aqui tá o não, Joaquim eu sei. Manuel, né? Enfim, a Sandra não está aqui. Infelizmente, não está online. A Sandra seria um prazer estar conosco aqui nesse momento. Cadê? Deixa eu ver aqui. Sim, o Gabriel Peixoto Oliveira, tá? Ela perguntou aqui qual sua opinião sobre o modelo de excelência em gestão, o MEG, do Ministério da Economia. Minha opinião? Quem falou? Sua Quem opinião. perguntou? Quem O perguntou? Gabriel Peixoto Oliveira. A minha opinião, eu participei desse modelo, da construção desse modelo, do GES Pública, né? E a gente reformulou em 2017, 2016, 2017, né? Hoje, ele é um instrumento de medição, de avaliação da gestão pública, né? A única, não é uma crítica, a única questão que eu colocaria o MEG é um instrumento de gestão da qualidade no setor público, não sei se vocês sabem disso, né? É como medir a qualidade e o desempenho dentro da administração pública. A única coisa que eu colocaria era a redução das perguntas do MEG. Né? Nós temos proposta de avaliação de autoavaliação da gestão pública e com 200 até 500 questões. Então, a gente parece que nunca que sobrepõe isso, né? E um dos pontos importantes do MEG é que nós temos aí a definição dos processos bem definidos. Como é que eu posso falar dos meus processos, se eu não estou bem, aplicando o MEG, que é um modelo de gestão de excelência, e se meus processos não estão bem definidos? Ou melhor, se minha cadeia de valor não está definida, se meus serviços não estão bem definidos, então eu não posso aplicar um MEG. Então, o MEG agora vai ser uma solução que o Transforma Gov também está entregando, muito importante para esse momento de avaliar a gestão pública. Estou reduzindo Maravilha, Nissi. Maravilha. Então, Nissi, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, por essa aula que você nos deu aqui. Eu acho que muitas pessoas comentaram aqui no YouTube e eu reforço, né, a quantidade de informação, de conhecimento que foi passado para todos que participaram, seja ao vivo, seja no vídeo que vão assistir depois. Queria mais uma vez agradecer a Adrevex, né, que é nossa apoiadora, nossa patrocinadora, né, uma empresa que acreditou nesse projeto, nesse evento de uma semana, né, com palestras, com bate-papos, com lives sobre BPM e assuntos relacionados à gestão por processos. Mais uma vez, agradecer aos voluntários que fazem parte da comunidade de processos,
que fazem parte da BPMP. Sem esses voluntários, nós não teríamos o tamanho que temos, nós não conseguiríamos crescer como estamos crescendo, né? E as próprias lideranças regionais, os próprios gestores regionais, delegados que estão envolvidos e disseminando o conhecimento de BPM em suas regiões, em suas cidades, em seus estados. Lembrando, mais uma vez para vocês, que o BPM Week acontece de hoje até dia 20, até sábado. E aqui eu vou falar rapidamente da programação que nós temos. Amanhã teremos melhorias de processos em tempos de pandemia com Emerson Dantas. Na quarta-feira, dia 17, eu e a Anici estaremos mais uma vez num bate-papo sobre o BPM Ciboc, na versão 4, sobre as novidades que vêm do Ciboc, né? No dia 18, na quinta-feira, teremos a Débora Arocha, falando de pessoas, processos e tecnologia como eixo articulador da transformação. No dia 19, sexta-feira, como ser Lean em tempos de mudanças constantes, com Augusto Fonseca. E dia 20 são 3, no sábado, tá? Como desafios e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, com Marcelo Bardi. Case de automação de esteira end-to-end com Maísa Lima. E processo e tecnologia do futuro, no Agora, com Kelly Sgardella, né? Então, temos aí uma programação extensa, muito conteúdo, muito conhecimento, para você aí se inscrever, participar, compartilhar com todo mundo. Entra no site da BPMP Brasil, a bpmp-br.org, lá tem toda a programação completa e os links para você fazer sua inscrição. Faz agora, compartilha com todo mundo, para que você possa participar e ter esse conhecimento dia após dia. Nici, obrigado mais uma vez. Obrigada, André. Obrigada a todos e boa noite a todos. Estamos aí, que precisarem, para a gente dialogar. Valeu, pessoal. Não esqueçam de seguir a BPMP Brasil nas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube. Um abraço para todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.